Eu tenho a impressão que foi em torno de 1991, sob a liderança do rabino Daniel Goldman. Na realidade, tinha a reza das quintas-feiras e depois a gente se reunia para conversar um pouco sobre a Paraxá. Só que a coisa foi tomando depois um formato que foi se tornando uma certa disciplina. Enquanto o do rabino Daniel Goldman esteve conosco, ele era o líder. Depois que ele saiu da área, eu, durante um certo tempo, de uma certa maneira, vou dizer assim, assumi a liderança. Estudava e cheguei até a usar o PowerPoint para fazer projeções, etc. E a coisa foi evoluindo assim, mas muito mais interessante com a participação de todos. Até que chegou um certo momento que a coisa se modificou e hoje está que nós temos voluntários e cada um assume o estudo da Torá em cada quinta-feira. Sempre a gente teve a participação esporádica dos rabinos. O mais presente no nosso grupo foi o Razan Oren, praticamente sempre esteve presente. Por que o estudo depois da reza? Na realidade, para mim, no sentido de religiosidade, estar na sinagoga rezando e não entendendo o texto que está sendo lido na Torá em hebraico, pegando pequenos detalhes, foi criando um certo mal-estar. Daí, por que eu me mantenho nessas quintas-feiras há tanto tempo? É a possibilidade de uma certa introspecção na reza, um certo agradecimento na reza, como sendo um preâmbulo e um preparo para entender por que, quando passa o rolo da Torá, aquilo não é idolatria, mas simplesmente é uma manifestação de entendimento das minhas fontes. Bom, o próximo passo foi começar a entender um pouco o que é a Paraxá. Dali para frente, tentando analisar versões as mais variadas e as mais controvertidas, entender o que isso representa para nós hoje. Acompanho até hoje o Rabino Riskin, ele é um ortodoxo moderno, mas não no sentido que eu siga o pensamento dele, mas para poder entender um pouco melhor o que é um pensamento ortodoxo, quer dizer, sem ser extremista, né? Esse sistema de você rezar e ter uma casa de estudo depois para debater o que aconteceu na Torá, ela exige um certo companheirismo. E esse companheirismo, hoje, com essas carinhas que a gente vê no Zoom, é muito complicado. E eu sinto que até hoje não retornamos ao que era a gente ter o conhecimento do lado humano de cada pessoa que estava lá, ao ponto da gente já entender quando a gente tinha um voluntário para falar, já trazia uma ideia da personalidade daquela pessoa. Mas a verdade é que hoje já está se formando um novo grupo mais jovem e que eu espero que elas vão mantendo. E hoje, com o Vitor já tentando trabalhar com essa questão da divulgação presencial e no Zoom, a coisa está indo. Você parte de uma fonte da Torá e como é que você elabora essa fonte para trazer para o dia de hoje. Uma colega nossa, Janete, já está trabalhando para que, além do estudo da Paraxá, se faça o estudo da Haftará. Aí se cria toda uma linha interessante, quer dizer, nós estamos falando de séculos atrás, de repente você volta mais próximo de nós para a Haftará, e como é que você vai hoje interpretar aqueles fatos todos, tem alguma representação? Normalmente, eu leio a Paraxá, eu procuro ver as críticas existentes, e teve tempo que não tinha ninguém para falar, e eu falava, porque, independente de ter alguém ou não, semanalmente, eu estudo a Paraxá e tento procurar alguma definição do que aquilo representa para mim hoje.